Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal BXFE Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir mais uma vez a você que acompanha semanalmente o nosso canal. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é o Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Hoje, na lição de número 4, o tema será Jesus e a Lei. Nesta nova sessão, a partir do verso 17 de Mateus capítulo 5, Jesus insiste que seu ensino não está de modo nenhum contradizendo a lei mosaica, embora esteja em oposição ao tipo de legalista da religião que os escribas haviam construído sobre ela. Frisa também que ele considera o Antigo Testamento como tendo validade permanente como palavra de Deus. Ao mesmo tempo, fica também claro, veja, que ele considera seu próprio ensino como igualmente válido. Os oponentes de Cristo já tinham começado a considerá-lo um revolucionário destrutivo, um iconoclasta que queria romper, podemos assim dizer, todos os laços com o passado. Porém, os oponentes estavam equivocados. Os escribas e os fariseus exigiam boas obras. Jesus, igualmente. Tinham Moisés em alta consideração. Também Jesus o tinha. Veja, a justiça por ele proclamada não era nenhuma novidade. Estava ela em completa harmonia com aquela enunciada no Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Entretanto, com o fim de enfatizar, veja, cada um deles em seu próprio direito, o termo empregado é a lei ou os profetas, o Pentateuco ou o restante do Antigo Testamento. Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos o texto em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. É inviável aderir estritamente às diretrizes do reino somente em contextos privados. Veja, pois a justiça manifestada na vida do crente atrairá atenção. As bem-aventuranças, que representam as normas do reino aplicadas com diligência em meio a um mundo marcado pelo pecado, desempenham um papel crucial no testemunho cristão. Os versículos citados estão presentes exclusivamente no Evangelho de Mateus, proporcionando uma compreensão contrastante com a interpretação farisaica da lei mosaica e a evasão antinomiana da lei. Enquanto o farisaísmo representa uma abordagem legalista, o antinomianismo representa uma posição de extrema negação, recusando-se a aceitar qualquer obrigação legal ou mandamento divino. Essa dicotomia aborda tanto a dispensação da graça quanto a rejeição das normas de conduta estabelecidas pela lei. Em contraposição ao legalismo, surge o antinomianismo. O termo foi cunhado por Martinho Lutero, do grego anti, ou seja, contra, mais nomos, que significa lei. Ele defendia, veja, que bastava a fé para a salvação,
sem a necessidade de leis. Para ele, à luz da compreensão de que toda a lei se resume nos dois maiores mandamentos apresentados por Jesus Cristo nos evangelhos, a observância da lei moral é essencial. Você pode conferir isso em Gálatas capítulo 5, verso 14. Lutero trouxe, dentre várias contribuições, a ideia da palavra latina incurvitas, que significa virado para dentro, dando-nos a compreensão de que nossa natureza é interesseira, egocêntrica e egoísta. E por mais que todas essas características sejam bastante, a condição de incúrvita tem um efeito ainda mais revelador. Acreditamos que podemos alcançar a justiça por esforço próprio. E esse pensamento decorre da nossa condição egocêntrica, ou seja, voltado para dentro. E por isso empenhamos esforços para atingir uma posição correta diante de Deus de maneira ansiosa. Lutero afirmava que é muito difícil para um homem acreditar que Deus é gentil com ele. Pois, por essa ótica, veja, o coração humano não consegue entender isso. Nosso desafio é olharmos para a graça de Deus, porque quando focamos, veja, em nós mesmos, em nossos próprios esforços, é então que temos as raízes do legalismo. O legalismo e o antinomianismo não são soluções entre si, mesmo sendo opostas. A solução para ambos está na graça. É possível presumirmos que os fariseus acusavam Jesus de estar destruindo a lei. Então Jesus volta ao tema do reino. Ou seja, mencionando 3 vezes em Mateus capítulo 5, do verso 19 até o 20. E agora correlaciona com a lei e os profetas. Perceba que essa perícope, ou seja, esse conjunto de versos que formam uma unidade ou um pensamento coerente, serve de introdução aos 6 blocos de textos que compõem o restante do capítulo, que tratam do homicídio, do adultério, do divórcio, dos julgamentos, da vingança e do amor ao próximo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Lucas 18, verso 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Em outra tradução diz, consigo mesmo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A expressão mais clara do legalismo nas Escrituras vem das histórias dos antagonistas nos evangelhos, ou seja, os fariseus. Cristo confrontou essa tendência de ser farisaico em todas as páginas dos evangelhos. Um desses lugares é a parábola que acabamos de ler. Enquanto o fariseu ora, graças te dou, porque não sou como os demais homens, e diz ainda que jejua e dizima, demonstrando assim a sua autojustiça, ou seja, uma obediência exterior. Nessa mesma parábola, o fariseu é contrastado com o cobrador de impostos. Isso mesmo, que simplesmente ora,
ó Deus, ser propício, seja misericordioso a mim, que sou pecador. Aqui observa-se que há um clamor pela graça. As raízes do legalismo estão no próprio coração humano pecaminoso e caído. O coração manifesta sua condição pecaminosa em nosso desejo deformado de confiarmos em nossos próprios méritos e em nossas próprias habilidades. Na tentativa de algum modo, podemos dizer, sair do poço do pecado e alcançar a plenitude do caminho até o céu. Descobrimos a graça como o gosto amargo de uma pílula. Ela nos diz que nunca podemos ser bons o suficiente. A partir do verso 17 de Mateus capítulo 5, Jesus está afirmando que veio para cumprir a lei. O termo usado significa preencher ao máximo, consumar, realizar. Nada ficará de fora. E o verso 18 diz o i, ou seja, a menor letra do alfabeto grego, e o tio, um pequeno traço que formava parte de uma letra hebraica. O que Jesus está ensinando é que nem mesmo a menor parte da lei perecerá. Quando Jesus diz, eu vos digo, ele mostra que ele está acima da lei. A salvação é dádiva de Deus em misericórdia e perdão. Mas os seus requisitos para isso não se relaxam. Não toleramos licenciosidade em nome da liberdade. A nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus e escribas. Jesus, ao interpretar as Escrituras, eleva os padrões morais e éticos. Veja, pois a lei pessoal é maior do que os rituais. Enquanto os fariseus colocavam o sábado e o lavar de mãos em destaque, Jesus está dizendo que o relacionamento de Deus com o homem é o que importa. O que segue dos versos 21 até o verso 48 são ilustrações do que Jesus queria dizer quando falou em cumprimento da lei. Por exemplo, Jesus diz nos versos 21 a 26 sobre o pecado da ira, nos versos 27 até o 30 sobre o pecado da cobiça e nos versos 43 ao 48 sobre o ódio aos inimigos. Ele não está investindo nem de leve contra a validade permanente do sexto ou do sétimo mandamento, nem contra a ordenança de Levítico para se amar o próximo. O que ele está dizendo é que as exigências de Deus nestas questões são muito mais amplas, inclusivas e rigorosas do que pareciam sugerir as interpretações correntes dadas pelos escribas. Jesus ensina, veja, senão entre a enganosa inferência tirada pelos escribas destas mesmas palavras e o que Jesus vai ensinar. As expressões ouvistes o que foi dito ou foi dito não tem a mesma intenção corresponder à expressão está escrito, que Jesus muitas vezes emprega ao apelar para a autoridade das Escrituras. Tais expressões incluem as interpretações errôneas ou limitadas da lei dadas pelos escribas ao povo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 19 ao 21, parte A. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei,
de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, Jesus contrasta a sua interpretação de 6 passagens da lei com a interpretação dos líderes judaicos contemporâneos a fim de demonstrar a natureza da verdadeira justiça. Sua ênfase era a superioridade da ética do reino sobre a piedade hipócrita dos escribas e fariseus. Para o rei, a verdadeira interpretação e o verdadeiro cumprimento da lei constituem uma questão de pensamentos e intenções, não de ações externas somente. A justiça do reino é exemplificada pela interpretação que o rei oferece de 6 princípios da lei, em contraste com tradições judaicas a seu respeito. Vejamos cada uma delas. A essência do homicídio. Jesus fala do sentimento de ira e de desprezo que são tão perigosos quanto os crimes propriamente ditos. O assassino, insiste o mestre, tem seu nascedouro na ira fomentada por um descontrolado espírito de vingança, sendo tal ira só por si uma quebra do 6º mandamento. Desejo e adultério. Para os judeus, seduzir uma mulher solteira ou uma esposa não judia não era considerado adultério. Jesus vai no ponto. Jesus considerou o adultério como pecado contra qualquer mulher, como uma questão de atitude ou intenção. O ensinamento é que o consentimento é o primeiro passo do pecado. O adultério não é senão a expressão final de pensamentos cobiçosos, cultivados na imaginação e alimentados pela contemplação ilícita do objeto de desejo. De modo que os olhos e a cobiça da carne não podem ser dissociados. Divórcio. A citação de Deuteronômio 24, verso 1, é feita no versículo 31, não para contradizer, nem para negar sua validade, mas porque esta era uma das passagens que alguns dos fariseus costumavam citar para justificar, podemos dizer, uma atitude muito mais liberal quanto ao divórcio do que foi nele permitido. O casamento não é um contrato que termina com uma carta de divórcio, mas um compromisso em buscar o bem do cônjuge em lugar de expô-lo ao mal. Os juramentos. Esse parágrafo é uma conclamação para a simples honestidade, que torna os juramentos desnecessários. Era costume torcer um juramento, buscar saídas para não cumprir palavras ao mesmo tempo que fingiam observá-los. A ideia deles era de que um juramento é obrigatório se Deus estiver envolvido. Jesus protesta não tanto contra os juramentos, como contra a desonestidade que se escondia por detrás das ficções legais. Sua declaração é clara: seus discípulos simplesmente não deviam jurar em nenhuma circunstância. Da vingança. Jesus repudia toda a ideia de vingança. Ninguém deve resistir ao mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. No mundo temos insultos, ressentimentos, ofensas. Esse princípio de dar a outra face deve ser aplicado diariamente. Jesus admoesta os seus seguidores para irem além do que podia ser tomado ou requerido por lei. Ele insiste que os discípulos devem estar prontos antes a sofrer perda do que a recorrer
a vingança pessoal, do amor ao próximo. O judeu entendia que amar ao próximo era amar outro judeu. O fariseu restringia possivelmente a outro fariseu. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus está falando a pessoas incúrvitas. Se lembra desse termo? Ou seja, virados para dentro. Que vida cristã é autonegação e autodoação. O amor não é um sentimento limitado aos que nos amam de forma recíproca, mas um dever a ser estendido até aos inimigos. Cabe ainda destacar que, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, introdução e comentário por Tasker, em 3 destas passagens ou aparentes antíteses, com referência ao pecado da ira, o pecado da cobiça e o ódio aos inimigos, Jesus está claramente ressaltando o que está implícito nos mandamentos mosaicos em oposição a interpretações estritamente literais ou legalistas dos mesmos pelos escribas. Já em 3 outras antíteses, neste capítulo, com referência ao divórcio, aos juramentos e a justaliones, ou seja, a vingança, Jesus parece, de fato, à primeira vista, estar cancelando o que estava escrito na lei de Moisés. Porém, não é isso que está escrito ali no texto em Mateus. O Antigo Testamento aponta para o Messias e o reino que ele inauguraria. É exatamente o que Jesus está apresentando aos que desejavam conhecer mais do seu reino. Ele está exaltando a obediência e a justiça. Amados, o Sermão do Monte não é sentimentalismo barato para conduzir ninguém, veja, a filantropia. Percebemos que Jesus tempera tudo com amor, mas não reduz o valor da justiça. O que vimos é que a justiça que Jesus apresenta sobrepõe o que os religiosos conheciam. A realidade é que não somos bons. Quão irônico é que parte das boas novas que a gente recebeu do Evangelho é que não somos bons em nada. E porque não somos bons, nunca podemos olhar para nós mesmos, mas devemos olhar para aquele nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele é o único justo. Ele guardou a lei e suportou sua punição por aqueles que confiam nele. Deus derrama sua graça livremente sobre nós por causa do que Cristo fez por nós. Cristo nos libertou. Eu finalizo perguntando: olhar para os próprios esforços é encontrar com as raízes do legalismo. É perigoso, porque às vezes toleramos licenciosidade em nome de liberdade. Como você se relaciona com a palavra de Deus? Valorizar as pessoas e enxergar o coração nos ajudam a julgar com equidade. O relacionamento de Deus com os homens aponta para essa prioridade. Para isso, é necessário autodoação e autonegação. Como você avalia isso em sua vida? O comportamento cristão precisa apontar para Cristo. É mais do que sentimentalismo. É decisão de amar como Jesus amou. Como tem sido sua vida cristã na prática? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição.
Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi Jesus e a Lei. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem e que não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tem compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita, sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Agora, se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E nos ajude a compartilhar o conteúdo desta lição, deste canal, porque o meu alcance é pequeno, mas você pode nos ajudar levando esse material a mais pessoas. Você também pode ouvir esta lição através do seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.